Bom, pessoal do segundo ano, agora estamos aqui na frente 2, módulo 14 da página 220 da apostila de vocês. Para continuidade do nosso estudo da refração, lembrando que já tem dois vídeos. Num primeiro que eu expliquei o fenômeno da refração, as leis, a gente fez alguns exercícios. No segundo, só exercício também. Aliás, a apostila de vocês até o final, até o módulo 16, vai falar só de refração. O módulo 15 também vai trazer só exercícios de refração, não tem mais parte teórica. Só no módulo 16, fechando a apostila do primeiro bimestre, que vai ter uma matéria relativamente nova em relação ao assunto de refração, que é a questão do ângulo limite da reflexão total. Bom, são 4 exercícios aqui, jogo rápido, só para a gente poder fazer mais algumas aplicações da segunda lei, né, da lei de Snell principalmente, levando em consideração que a gente já passou pela parte teórica, a gente já falou bastante o que é ângulo de incidência, que é medido com a reta normal e o raio incidente, ângulo de refração, que é medido entre raio refratado e reta normal, a questão da diferença dos meios, né? Aqui o meio 1 é ar, o meio 2 é um líquido qualquer, e a gente sabe que por conta desse desvio que a luz sofreu aproximando da normal, a velocidade da luz no meio 2 é menor do que no ar, nesse caso, né, porque o ângulo diminuiu. E aí a gente fala que o meio 2 é mais refringente que o ar. Vamos lá para o exercício. A figura mostra um raio de luz monocromática que, após se propagar no ar, penetra em um líquido homogêneo e transparente. Quer dizer, a luz pode se propagar aqui normalmente e o líquido é uma substância só. Considerando-se que a velocidade de propagação da luz no ar tenha módulo igual a 300.000 km por segundo, o seno do ângulo de incidência, que está aqui, é 0,75 e o seno do ângulo de refração é 0,60. Qual que é o módulo da velocidade com que a luz se propaga nesse líquido? Bom, são duas coisas de principal nesse primeiro momento. A gente tem que lembrar que o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz e a velocidade da luz no meio, e que a segunda lei da refração vai relacionar índice e ângulo dessa fórmula. N1 seno I igual a N2 seno R. Então, temos, portanto, os dois carros-chefe, vamos dizer assim. Aí para resolver esse exercício, como ele cita velocidade e ângulo, eu resolvi, isso aqui eu já fiz lá quando eu mostrava para vocês a parte teórica, eu também fiz essa transformação. No lugar do N1, eu vou colocar C sobre V1, olha só. No lugar do N2, eu vou colocar C sobre V2. Como C é uma constante e está multiplicando os dois lados, eu posso eliminar. A relação fica seno I sobre V1, seno R sobre V2. Lembrando que onde o índice é pequeno, a velocidade é grande. Onde o ângulo é grande, a velocidade também é grande. Aí, nesse caso, eu posso afirmar que o seno do ângulo e a velocidade são diretamente proporcionais. Aí foi só substituir. Seno de I, V1, seno de R, V2. Na hora de multiplicar cruzado e passar o 0,75 dividindo, foi só dividir aqui 1,8 por 0,75, dá 2,4 vezes 10 à quinta. Por causa do espaço aqui, eu preferi usar a notação científica, mas você poderia usar os 300.000 ao invés de 3 vezes 10 à quinta, não tem problema. Você ia achar 240 mil quilômetros por segundo. A resposta é a letra D. Bora para a sequência, no exercício número 2. Nesse exercício não tem o desenho, mas eu resolvi fazer o desenho aqui do lado para poder explicar o que realmente acontece. Dá só uma olhada. Um raio de luz monocromática se propaga em um meio cujo índice de refração é raiz de 3. Está aqui o primeiro meio, o raio está vindo por aqui, ó. O índice de refração ali é raiz de 3. O raio atinge a superfície que separa esse meio do outro, que é o menos refringente, aqui embaixo é ar, segundo o ângulo de 30 graus na incidência. Olha se está dando para enxergar o ângulo de incidência com o raio incidente. Reta normal, 30 graus. E aí tem um detalhe, isso aqui é imprescindível, pessoal. Como vai passar de um meio onde o índice é maior do que para onde está indo, ou seja, a luz vai experimentar na passagem uma diminuição do índice de refração. Se o índice de refração vai diminuir,
quer dizer que a velocidade e o ângulo vão aumentar. Então, o desvio da luz nesse caso aqui, porque a incidência foi oblíqua, vai ser no sentido de afastada normal, porque está indo para um lugar onde o índice de refração é menor. Então, pontilhado aqui a lápis, está o sentido normal, o sentido reto da propagação da luz, se não sofresse refração nem desvio. Como sofreu desvio, veio para cá e aumentando o ângulo. O raio sofre um desvio em sua trajetória e continua a se propagar no segundo meio, que no caso é o ar, né? Se o índice de refração absoluto do ar é 1, então o seno do ângulo de desvio sofrido pelo raio, eu chamei esse ângulo de desvio de θ. É aproximadamente, vamos lá fazer o seguinte, o I vale 30 graus e o N1, que é de onde a luz vem, é o índice de refração daquele meio. N2 é o índice de refração do ar, aqui embaixo, vale 1. E a gente vai relacionar essas grandezas assim. Desse jeito, pessoal, eu vou descobrir o ângulo de refração, que é esse ângulo inteiro aqui, ó. E aí a ideia é a seguinte, descoberto esse raio, esse ângulo de refração aqui, ó, que é a fórmula que vai me dar, eu vou ter que descontar esse 30, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice, né? A gente está vendo isso em matemática, se ali é 30, aqui também vai ser, por conta do pontilhado, mas esse ângulo de abertura aqui eu consigo calcular inteiro, olha só. N1 seno do 30, desculpa, N1 seno I, e o I vale 30, né? Seno de 30 é meio, N2 vale 1, vou calcular o seno de R, raiz de 3 sobre 2. Aí você pensa aí comigo, vai. Qual que é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? É o de 60 graus. Então, tudo aqui é 60, pessoal. Como ele pediu esse ângulo aqui, eu vou descontar esse 30, então o θ vale 30. Mas ele perguntou o seno desse ângulo. Seno de 30 é meio. A resposta é letra B, beleza? O exercício número 3 é ótimo. É importante você entender que a luz não sofre só refração, ela sofre reflexão. Basta você lembrar, por exemplo, que quando você está na beira da piscina, você enxerga o fundo dela porque a luz sofre refração, passando da água para o ar, vindo para o teu olho, mas você percebe que tem água por conta da reflexão. Então, você tem aqui, ó, um raio incidente, ele incide nesse ponto na superfície de separação, tem o meio 1 aqui e o meio 2 de cá, tem a reta normal, a superfície, o ângulo de incidência, de acordo com o enunciado, é de 60 graus. Parte dos raios vão passar para o outro lado e, portanto, sofrer refração, a outra parte vai sofrer reflexão. Então, raio de luz refletido, raio de luz refratado. Vamos lembrar lá do começo, né? A gente já viu isso, que na reflexão, nesse sentido aqui, ó, bateu e voltou, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes, não esquece disso. Esse aqui, gente, o exercício não deu, viu? Agora, entre raio refletido e raio refratado, tem um ângulo aqui que no caso é de 90, que é chamado de ângulo de Brewster. Esse ângulo é importante para a questão da luz polarizada. Mas, enfim, esse ângulo é 90. E aí o exercício comenta que o ângulo de refração é de 30. Então, eu tenho ângulo de incidência de 60, gerando um ângulo de reflexão que sempre vai ser congruente, portanto 60 também, e 30 no ângulo de refração. E pergunta qual que é o índice desse meio. Aliás, esse 30 aqui, a gente teve que descobrir porque tudo isso aqui é 180, meia volta. Se aqui eu sei que é 60, porque é congruente ao de incidência. Aqui tem 90, 60 com 90 dá 150, para 180 completar aqui, ângulo de refração 30. N1 seno I igual a N2 seno R. 1 é igual a seno de 60. 1 vezes seno de 60 é igual a N2 seno de 30. E aí eu substituí os valores que eu tenho, acabei descobrindo que a resposta desse exercício é a letra A. Número 4, pessoal. 2 raios de luz monocromáticos provenientes do ar, um azul e o outro vermelho. Monocromático significa que o azul só tem frequência azul e o vermelho só tem frequência vermelho. Incidem no ponto P da superfície de uma esfera maciça de centro C, paralelos um ao outro na direção tracejada indicada na figura. A esfera é feita de vidro transparente e homogêneo. Então, na verdade, os dois raios vêm por essa direção aqui. Eles vão entrar na esfera. Entrando na esfera, pessoal, essa esfera é uma superfície circular, então cuidado para não ter dificuldade na hora
de definir a reta normal. A reta normal de uma superfície circular no ponto de incidência é sempre na direção do raio, olha só. Então tá aí, ó, direção do raio, reta normal, ângulo de incidência. Vamos lá, se o índice absoluto de refração desse vidro é maior para a cor azul do que para a vermelha, dá uma paradinha aí. Se o índice é maior para azul do que para vermelho, vai influenciar mais o azul do que a vermelha, mas vai acabar influenciando os dois. Os dois, ao passarem para dentro, pessoal, vão experimentar um aumento no índice de refração. Só que o índice de refração aumenta mais para o azul do que para o vermelho. Então a velocidade da luz vermelha vai diminuir, mas ainda vai ficar maior do que a velocidade da luz azul. A figura que representa corretamente o trajeto desses dois e sua incidência no ponto P. Bom, vamos fazer o seguinte. A tendência é aproximar dessa reta normal, porque está passando do ar para dentro de um meio de índice de refração maior. Basicamente falando, os dois raios vão seguir direções parecidas com essa. Porém, como o azul vai sofrer mais influência que o vermelho, apesar de ambos desviarem, porque a incidência aí foi oblíqua, o azul desvia mais. Ficando desse jeito aí, a resposta é a letra B. Bom, depois a gente continua para o módulo 15 e o módulo 16, fechando o nosso bimestre aí. Valeu, pessoal!